Nós estamos iniciando uma série que é intitulada Jesus está voltando. Ele virá, mais uma vez aqui, ele virá. E nós vamos estudar nessa série a epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos iniciar lendo os 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 1 a 5. Paulo, Silvano, que é outra forma de denominar Silas, então Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente de justo juízo, ou do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Amém. Hoje até aqui. Vamos orar? Pai, ilumine as nossas mentes. Dê a nós o entendimento desse trecho tão precioso, tão importante. E que, ó Pai, nós consigamos aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. O tema nosso dessa noite, eu não disse antes, mas é suporte às tribulações. Coloquei no imperativo e falando aqui de maneira pessoal mesmo, para que você suporte as tribulações. Essa carta ela foi escrita com o intuito de consolar os irmãos em meio às tribulações. E nós vamos entender que para sermos consolados em meio às tribulações, às aflições que passamos, uma coisa é muito importante: perseverança. E aí eu quero introduzir trazendo uma citação já lá do início da era cristã, que diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ele disse isso em 160 depois de Cristo, um período onde havia muita perseguição. Os imperadores romanos perseguiam a igreja, os judeus perseguiam a igreja. Um período onde nós temos um relato de um martírio, que é um termo que passou a significar a morte daqueles que têm fé. O martírio de Policarpo aconteceu mais ou menos nesse período. E Tertuliano diz o seguinte: o sangue dos mártires, ou seja, daqueles que morrem, daqueles que são perseguidos, os cristãos que morrem pela fé, é a semente dos cristãos, é a semente do cristianismo. Alguns missiólogos, alguns missionários, esses que vão para outros países pregarem, esses também que vivenciam a vida missional aqui na região, no local que nós estamos, sempre afirmam, esses teólogos, missionários e por aí vai, sempre afirmam que a igreja perseguida é uma igreja que cresce. Isso é genuíno e verdadeiro. Cresce da maneira correta, porque cresce com pureza, porque cresce sem as falsas doutrinas. Quando a igreja foi perseguida, em todos os períodos da história que a igreja foi mais perseguida, são períodos de avivamento, de crescimento. E nós precisamos compreender isso. Agora, observem, nós temos falsos ensinos em relação a essa questão, sobre sofrimento. E os falsos ensinos, os ensinos errados, nós denominamos aqui teologia da prosperidade, confissão positiva e teologia coaching. Crente não pode sofrer. Hoje em dia nós escutamos muito isso. Crente não pode sofrer. Se crente sofrer é falta de fé. E aí nós temos esses ensinos errados que estão espalhados no mundo evangélico e não apenas no mundo evangélico. Quando nós pensamos no mundo secular, nós temos inclusive pessoas que educam crianças, estão escrevendo e falando muito sobre isso, que nós estamos criando uma geração fraca.
uma geração que não sabe suportar o sofrimento, uma geração ansiosa, uma geração que é a geração dos vencedores, mas que não conseguem perseverar, desistem de tudo, se frustram por qualquer coisa, não é verdade? Olhem o reflexo da sociedade. Eu já citei aos irmãos várias vezes uma frase do Tim Keller, que é uma frase que ele diz que nós vivemos um período onde sofremos menos, o sofrimento é menor em relação às épocas passadas, mas nós somos mais afetados pelo sofrimento. Antigamente não tinha TV, não tinha entretenimento, não tinha esse conforto que nós temos. A expectativa de vida era 30, 40 anos, as pessoas sofriam, sabiam que iriam sofrer, sabiam que a vida era curta, mas isso não quebrava o coração, o emocional, o sentimento. Hoje nós somos mais afetados por causa dessa filosofia do conforto, da busca do sonho americano. Esse é um problema. Então a teologia da prosperidade diz: busque a Deus e você será rico. Não é isso? Deus está preocupado em você ser rico. Não, meus irmãos, esse não é o verdadeiro evangelho. Não adianta barganhar com Deus. Da mesma forma, uma outra teologia é essa confissão positiva, que diz que se você tiver a fé, que eles determinam lá a quantidade, você vai ter tudo o que você quiser. E você não vai passar por sofrimento algum. Também este é um erro. Outra ideia errônea é essa teologia do coaching, que só massageia o ego. O ensinamento de que o cristão não pode sofrer é errado. Qual que é o ensinamento correto? A igreja é chamada para ser imitadora de Cristo, até o sofrimento, até no sofrimento. Nisto está a sua glória e a sua dignidade. A igreja é chamada para ser imitadora de Cristo até no sofrimento. Nisto está a sua dignidade e glória. Uau! O cristão floresce até no sofrimento, diz o Piper. Porque Deus é a nossa alegria, não as nossas circunstâncias. O que isso tem a ver com tudo que nós vamos estudar hoje? O texto de hoje nos ensina a suportar a tribulação para a glória de Deus, porque nisso está a nossa dignidade. Vamos entender um pouquinho o contexto. O texto de hoje, de 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 1 e 2, dizem o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui nós temos, primeiramente, quem são os autores dessa carta. Os mesmos autores da primeira carta. Quem? Paulo e seus auxiliares, Silas, eu já expliquei que Silvano é Silas, e Timóteo. Por que os três? Primeiramente porque Paulo e Silas foram aqueles que plantaram a igreja de Tessalônica. Isso nós vemos em Atos 17. E Timóteo foi aquele enviado por Paulo para ver como a igreja estava depois de um tempo. Nós vamos ver isso daí. Os destinatários, então, são a igreja de Tessalônica, que era a capital da Macedônia. E ali, então, uma igreja floresceu. Só que uma igreja floresceu por meio de muita perseguição. Paulo e Silas, e isso está lá registrado em Atos capítulo 17, foi pregar nessa cidade de Tessalônica, e foram primeiramente para a sinagoga. E na sinagoga, ao pregarem o evangelho, eles tiveram uma perseguição dos próprios judeus. Os judeus disseram: olha, chegaram na nossa cidade aqueles que estão conturbando, que estão gerando uma confusão no mundo todo. E esses próprios judeus começaram uma perseguição. E eles começaram a perseguição, por isso que lá em Apocalipse são chamados de sinagoga de Satanás. Eles começaram essa perseguição como? Falando às autoridades, olha só, eles eram judeus, eles deveriam crer no Deus único, mas eles falavam às autoridades romanas que os cristãos estavam adorando, servindo um outro rei, que não César, um outro Senhor, que não Cristo. Os próprios judeus que deveriam adorar apenas a Deus, estavam dizendo que os cristãos estavam servindo outro Senhor, outro Kyrios no grego, que não César. E a perseguição então surgiu. Paulo teve que sair fugido daqui.
de Tessalônica, ele não conseguiu pregar muito tempo, ele pregou ali apenas 3 semanas, e ele saiu para Bereia. Esses judeus de Tessalônica perseguem Paulo até Bereia, e eles foram a Bereia fazer uma confusão lá, porque eles realmente eram, no termo que a gente usa, enviados de Satanás. Então eles perseguiram a igreja. E aí Paulo pregou 3 semanas apenas. 3 semanas uma igreja foi plantada. Já pensaram que coisa maravilhosa? Hoje nós gastamos em média aí de 3, 4, 5, 6 anos para plantar uma igreja. Paulo em 3 semanas plantou uma igreja. Só que ele não ensinou tudo. E aí um tempo depois ele envia Timóteo, seu fiel obreiro, discípulo, escudeiro, ele envia Timóteo até Tessalônica para ele ver como estavam os irmãos ali. É um tempo bem curto mesmo, desde o tempo de que Paulo plantou essa igreja até o final da escrita da segunda carta, isso dá uns 3 meses, 3, 4 meses, não mais de 6 meses. Então um período muito curto. Ele envia Timóteo, ele queria ir lá, mas não conseguiu, então ele envia Timóteo para ver como estava a igreja, e Timóteo leva em mãos uma carta. Essa carta, Paulo ele escreve ensinos que não deu tempo dele ensinar, como por exemplo sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso nós estamos falando da primeira carta. A carta que Timóteo está levando é a primeira carta. Timóteo volta, depois de ler a carta, depois de ficar um tempo com os irmãos, e dá um relato a Paulo sobre essa igreja. Paulo então percebe que ele tem que escrever a segunda carta. Imediatamente ele começa a escrever mais 3 capítulos. Para quê? Para trazer consolo aos irmãos que estavam sendo perseguidos, porque Paulo saiu de Tessalônica, mas os irmãos continuaram a ser perseguidos. Esses judeus, que eram sinagoga de Satanás, continuaram a perseguir os irmãos. Os irmãos estavam sendo presos, açoitados, às vezes até mortos, por causa do evangelho. Essa é a realidade do cristianismo do primeiro século. Então Paulo escreve uma carta para consolar os irmãos e também para corrigir certos ensinos falsos quanto à segunda vinda. Na primeira carta ele fala sobre a segunda vinda, mas ele tem que repetir este assunto agora. Sabe por quê? Porque tinha um pessoal que achava que Cristo já estava vindo assim imediatamente, e esse pessoal parou de trabalhar. Isso nós vamos ver lá no capítulo 3. Uma galera que, porque Cristo estava vindo, não vamos trabalhar. E eles começaram a gerar problemas na igreja, a confundir os irmãos, a atazanar a vida dos irmãos que estavam trabalhando, e eles então pararam de trabalhar. É aí que Paulo vai falar: quem não trabalha, não deve comer. Então vocês devem trabalhar, continuar trabalhando, continuando fazendo as coisas, esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto principal dessa carta, o assunto dessa epístola é o alívio das tribulações na vinda de Jesus para os que perseveram e suportam as aflições com fé. Esse é o ponto fundamental. Então, o alívio nas tribulações, ou das tribulações, na vinda, no dia do Senhor, para aqueles que perseveram e suportam as aflições com fé. Esse assunto nós vamos ver no texto de hoje. O texto de hoje já nos deixa claro que este é o assunto principal. Amém? Então o argumento é suporte, ou a exortação é suporte às tribulações. E agora nós vamos ver 3 coisas, 3 pontos aqui. Como suportar, ou qual é a forma desse suportar das tribulações. Primeiramente, nós precisamos suportar as tribulações progredindo na fé e no amor. Isso está no versículo 3. Irmãos, Paulo diz: devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém. Pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros, o amor mútuo, vai aumentando. Paulo aqui está agradecendo. Aqui nós vemos uma gratidão devida. Quando ele diz devemos sempre dar graças, essa expressão devemos aqui traz uma certa obrigatoriedade nessa gratidão. Paulo ele entendia que tudo vem de Deus. E como apóstolo, ele sempre agradecia pela igreja, pelo crescimento da igreja, pelas bênçãos do Senhor sobre as vidas dos irmãos. Talvez a gente precisa resgatar esse entendimento de que a gratidão, em nosso caso, deve ser algo obrigatório. Claro, não é meramente um peso,
mas nós devemos, como convém, agradecer, porque tudo de bom que nós temos vem de Deus. Se hoje a igreja está cheia, é porque Deus trouxe cada um dos irmãos. Se nós temos esse local, é porque Deus nos deu. Se nós estamos crescendo por meio do aprendizado, do discipulado, se as crianças estão tendo uma aula e aprendendo os caminhos do Senhor, é porque é graça do Senhor. Se o evangelho está progredindo, é porque Deus está nos conservando e Deus está fazendo a sua obra crescer. Se as nossas famílias estão sendo abençoadas, guardadas, e há um crescimento do evangelho em nosso lar, se o nosso casamento está sendo restaurado, se nossos filhos estão caminhando nos caminhos do Senhor, tudo isso é motivo de gratidão. Pelo ar que nós respiramos, né? Como cantamos, pela comida, gratidão. Então Paulo, ele agradecia. Ele tinha uma gratidão devida, né? Uma gratidão que era conveniente a Deus pelo progresso da igreja, porque aquela igreja progredia. E então ele ora dizendo e agradecendo pelo crescimento da fé e pelo aumento do amor mútuo. Ele agradece duas coisas aqui nesse versículo 3. Ele vai agradecer mais uma no versículo 4. Mas nesse versículo 3, ele agradece duas coisas. Primeiro, o crescimento na fé. O que é crescer na fé? Essa é uma pergunta interessante. Esse crescimento na fé não é meramente um crescimento intelectual. Apesar de que sim, envolve um conhecimento adequado das Escrituras Sagradas, envolve sim um entendimento adequado da palavra de Deus, do Evangelho, dos ensinamentos do Senhor. Então, se você quer crescer na fé, sim, você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, você precisa participar de aulas, cursos do discipulado. Mas esse crescer na fé é muito mais do que isso. O que Paulo está dizendo aqui é o crescer nessa atitude de confiar tudo ao Senhor, nessa vivência íntima com o Senhor, até nos momentos da tribulação. O crescer na fé é colocar a fé em prática no dia a dia. Eu sempre falo aos irmãos que a fé é aquilo que nós fazemos. A fé se demonstra na prática, a fé se demonstra no dia a dia. Por diversas vezes dessa pandemia eu escutei pessoas falando: olha, os médicos falaram que fizeram de tudo, agora é só Deus. A gente é assim, não é? Meus irmãos, sempre foi só Deus. E às vezes quando os médicos falam é só Deus, a gente se desespera. Nossa, mas o irmão está ruim mesmo, né? Não tem jeito mais não. Não. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática no dia a dia, inclusive nas tribulações, inclusive no sofrimento. Por isso que os sofrimentos vêm, porque eles vão nos testar, nos provar e nos mostrar qual é o nível da nossa fé, para que ela seja refinada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, crescer na fé é crescer nessa confiança, nessa entrega, nessa devoção, nessa consagração, sim, no conhecimento da graça e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa vivência. Fé, crescer na fé, é crescer no discipulado como seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. E crescer na fé é também crescer no amor. E por isso que vem logo em seguida. E Paulo agradece aqueles irmãos pelo aumento do amor mútuo. É uma coisa maravilhosa, aqueles irmãos, eles amavam uns aos outros. E olha, meus irmãos, talvez seja fácil de compreender o amor mútuo no momento da tribulação. Porque quando nós não vivemos tribulação, ou quando nós não estamos vivendo sofrimentos, fica muito distante essa questão do amor. Nós falamos: eu amo o irmão. Mas é aquele amor distante, às vezes é um sentimento, uma afeição. Nós sempre caímos no erro de pensar que o amor é aquilo que você sente por alguém, não é? Então você vai falar: eu não gosto muito daquele irmão não. Eu gosto ou não gosto, é como se fosse comida, né? É comida que você gosta ou não gosta, né? Essa comida aqui eu não gosto, não, essa aqui eu gosto pouco. Essa aqui eu gosto mais um pouquinho, essa aqui eu adoro aquele irmão. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo do amor também na prática, do amor do sentido verdadeiro, do sacrifício, da ajuda,
do apoio que um estava dando ao outro no momento da tribulação. O irmão fulano teve a sua casa queimada por causa da perseguição. O irmão ciclano então pegou ele para morar na sua casa. O irmão Beltrano ajudou com uma cesta básica. O outro soube que o irmão está sendo preso e a sua família ficou sem ninguém para cuidar. Então ele trouxe a sua família para cuidar aqui. É isso, meus irmãos. É cuidar na prática, é saber quem está precisando de ajuda e ir lá e ajudar. Agora, claro, isso é contracultural. Meus irmãos, quanto mais eu estudo as Escrituras Sagradas, mais eu entendo que as Escrituras Sagradas é contracultura. Eu já falei um problema, que é aquele problema das pessoas que acham que a nossa vida aqui é um filme da Disney, né? Felizes para sempre. Que a nossa vida aqui não vai ter sofrimento algum, que nós precisamos declarar e vamos ter a vitória dos sofrimentos e não vamos sofrer. Isso não é bíblico. Eu já falei o problema disso. Agora, um outro problema, que é um problema também muito sério, que nós presbiterianos temos muito, é o individualismo. Cada um no seu quadrado, literalmente, né? Cada um no seu cantinho. Eu não estou nem aí para a vida do outro. Eu não sei o que é que acontece na vida do outro. Eu não pergunto, porque se eu perguntar, eu vou ter que me comprometer. Vou gastar tempo mandando mensagem de WhatsApp para perguntar: você está bem? Posso orar por você? Você está precisando de ajuda? Diz aí, qual foi a última vez que você fez isso por um irmão? Eu não estou dizendo aquele que você gosta, porque aquele que você gosta, você conversa todo dia. Mas outro irmão, um que você sabe que está passando dificuldade. Nós também temos o oposto, né? Os irmãos que não gostam de responder. Porque meu problema, minha vida, os outros que se explodam. Eu consigo viver sozinho, não preciso da ajuda de ninguém. Não é assim? Ou estou falando algo que não é realidade? Claro que eu posso estar exagerando, usando hipérbole, talvez não seja tão radical assim. Mas meus irmãos, olhem para nós. Essa é a realidade. Nós ou não queremos contar com a ajuda de ninguém porque nos achamos suficientes, ou não queremos ajudar ninguém porque estamos atolados dos nossos planos, daquilo que é o nosso plano de vida, o nosso sonho americano. Então, o que importa para mim é formar na minha faculdade, o que importa para mim é fazer meu doutorado, pós-doutorado, é minha empresa ter sucesso, é minha família ter sucesso, e eu não estou nem aí se a família do outro está na ruína. Se o negócio do outro está quebrando, eu não tenho tempo para cuidar da vida, para ver o que o outro está passando e precisando. Por quê? Porque me falta o Espírito Santo, ou conversão. Graça. Esses irmãos não eram assim. Eles estavam sendo perseguidos, eles entendiam a necessidade de um estar preocupado com o outro, de um amar o outro verdadeiramente. Olha que texto maravilhoso. Paulo, ele não fala isso apenas nessa carta. Na carta anterior, ele dá graças também por isso. Olha só. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, que vocês têm, da dedicação do amor, e na versão anterior que nós usávamos, a ARA, revista atualizada, o termo que aparece lá é abnegação. Um termo antigo, eu sei, muitos não conhecem o significado, mas que nos aponta para essa ideia de você abrir mão de algo. Abnegar é renunciar. Então o amor abnegado é um amor pelo outro que faz você renunciar a algo de você mesmo. E meus irmãos, olha só, se vocês entenderem isso daqui, amém. Deus seja louvado. Essa pregação cumpriu o seu propósito. Entendam isso. É impossível você amar o outro da maneira bíblica sem abrir mão de si mesmo. Se você não quer abrir mão de si mesmo, você está seguindo o Senhor errado. Esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus não é o orgulho. Se você está buscando Jesus porque você quer se sentir bem,
porque você quer ser rico, porque você quer um monte de pessoa te servindo e te paparicando, você está no caminho errado. A religião genuína e verdadeira de Jesus é a da abnegação, é a da renúncia. Não tem como você amar outro, não tem como você amar sua esposa, não tem como você amar seus filhos, não tem como você amar o seu irmão, seu próximo, seu vizinho, se você não abrir mão de você mesmo, de tempo, de ganhar dinheiro infinitamente mais, né? Porque a sua ideia é que vou trabalhar muito para ser rico, mas você vai ter que abrir mão disso. Se conformar com o que Deus está te dando e dedicar tempo para o outro, para o serviço, para a glória de Deus. Então é um amor abnegado. E a firmeza da esperança, que é perseverança. Nós vamos ver agorinha. Olha só, Tessalonicenses diz o seguinte, 3:12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. O amor de vocês de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor para com vocês. É isso que Paulo pediu em 1 Tessalonicenses, e agora em 2 Tessalonicenses ele está agradecendo. Então ele intercedeu dizendo, o Senhor faça crescer, faça aumentar o amor de vocês. Uns para com os outros, para com todos, e o nosso amor para com vocês. E agora em 2 Tessalonicenses ele está agradecendo pelo o amor que está aumentando. Precisamos, queridos irmãos, precisamos na graça do nosso Senhor Jesus, que o nosso amor cresça, em nome de Jesus. Faça esse pedido para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós suportamos as tribulações, também perseverando nas aflições. Tribulações e aflições são termos que são correlatos, são sinônimos, e eu estou realmente usando esses termos com esse propósito. E o versículo 4 é dito o seguinte, e por isso que nós mesmos nos orgulhamos ou nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Observem, Paulo ele diz que essas três características da igreja, a fé, o amor e a perseverança, é motivo de glória no Senhor. Por quê? Porque essa igreja se tornou exemplo para outras igrejas. Ele fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses 1:7, quando ele fala, de sorte que vós tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Aqueles irmãos, mesmo sendo uma igreja que foi plantada em 3 semanas, aqueles irmãos eram cheios do Espírito Santo. E quando Paulo ele diz que se gloria, se orgulha daquela igreja, ele não está falando aqui que se orgulha das obras no sentido meritório, nada disso. Ele não está caindo na filosofia da performance, que a sua performance é o que importa, nada disso. Ele está se gloriando e se orgulhando da graça de Cristo na vida daqueles irmãos, do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, de tal forma que aqueles irmãos, mesmo tendo escutado o Evangelho 3 semanas apenas, estavam perseverando. Meus irmãos, a perseverança na fé é muito importante. Paulo ele elogia, a perseverança e a fé na perseguição, porque eles estavam suportando as tribulações. Amados, as tribulações daquela época não se comparam às tribulações que nós vivemos hoje. O cristianismo naquela época era perseguido de fato. Claro, existem alguns lugares no mundo que o cristianismo é extremamente perseguido. Eu concordo, como o Oriente Médio, como a Ásia, como na China, que está na Ásia. Mas aqui no Brasil nós não temos essa perseguição física. Ser cristão no Brasil não vai levar ninguém a morrer. Teremos perseguição, talvez ideológica, tem crescido muito essa perseguição ideológica nesses últimos dias. Mas, meus irmãos, ninguém vai ser queimado na praça pública. Os cristãos primitivos, eles eram queimados em praça pública, ou eles eram jogados no Coliseu. Ninguém vai ser pegado aqui e ser jogado lá no Serra Dourada para ser comido por leões. Não. Em um espetáculo público. E esses irmãos, mesmo tendo escutado apenas 3 semanas, perseveravam. Irmãos, perseverança é importantíssimo.
Muitos iniciam a caminhada cristã e desistem no meio, e desistem ao passo de uma perseguição familiar, de uma tribulação, de uma angústia, desistem porque entenderam errado o evangelho. Alguns desistem dizendo, e chateados com Deus, dizendo: mas eu crio, o Senhor está me deixando sofrer. Isso se chama autopiedade. Agora nós vamos falar sobre isso. Desistem por não compreenderem que nós somos chamados a perseverarmos. Que nós fomos chamados a perseverarmos. Olha o que diz Atos capítulo 14, 22. Aqui é um texto que está falando que Paulo, numa das viagens missionárias, estava ensinando e fortalecendo os irmãos. E ele diz: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações. Jesus sempre ensinou isso. Se nós pararmos para pensar, isso está em grande parte dos ensinamentos de Jesus. A porta que conduz ao reino dos céus é larga ou é pequenina? Vocês se lembram? Estreita é a porta. Largo é o caminho da perdição. Mas a porta do reino dos céus é estreita. Jesus sempre nos ensinou essas verdades. Como, por exemplo, o irmão de Cristo, Tiago, filho de Maria, diz o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, tribulações, dificuldades, aflições, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Perseverança é importante. Os cristãos precisam perseverar. A perseverança é uma virtude daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. É interessante que nesse texto, quando nós lemos aí perseverança, esse termo significa estabilidade, constância, você ser constante naquilo que você está fazendo, apesar das circunstâncias, paciência, ou pode significar também lealdade na fé, se manter firme na fé, na crença do nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que significa aqui. Da mesma forma, no finalzinho aí do versículo 4, nós vemos: porque vocês estão suportando as tribulações. O termo suportar é muito interessante. Significa levantar, manter-se levantado, ereto, sustentar, carregar, suportar. Em meio às tribulações, nós não podemos ficar prostrados. Aqui é o ponto da autopiedade. A autopiedade, ela nos derrota. É você ter dó de você mesmo. Mas eu não mereço estar passando por tudo isso. Mas que sofrimento. Mas a minha família. Mas que dor. Mas... Entende? Nós nos revestimos de autopiedade. Meus irmãos, entendam uma coisa muito importante. Autopiedade nas Escrituras Sagradas é pecado. Claro que você pode estar com autopiedade por causa também de uma questão psicológica. E aí você vai precisar buscar também tratamento, porque existe a depressão. E aí você tem que avaliar isso. Eu não estou dizendo que depressão é pecado, jamais falarei isso. Eu estou dizendo que a autopiedade, o tenha dó de mim, eu sou a vítima, o mimimi, a vitimização, que é muito presente nessa nova geração, é pecado. Se fatores psicológicos te levam a isso, busque ajuda, em nome de Jesus. Agora entenda, no âmago do coração do homem está o problema espiritual. Até que ponto a sua autopiedade é vaidade, orgulho, idolatria, deste mundo que diz que você pode ser tudo o que você quiser, que você é um super-homem, que você tem que correr atrás de todos os seus sonhos, independentemente de ninguém, e você vai ter sucesso em tudo, e você vai conseguir por conta própria afastar todos os sofrimentos da sua vida. Se você está caindo nessa mentira, peça perdão a Deus, em nome de Jesus. Então, fique de pé, levante-se, rejeite toda a autopiedade e mantenha-se firme. Por quê, pastor? Porque Cristo sofreu em nosso lugar. Meus irmãos, o grande exemplo é Cristo. Se Cristo, sendo o único perfeito, sofreu o que sofreu, por que nós não podemos sofrer?
Por que que nós entramos nesse discurso da autopiedade e dizemos, eu não mereço, tenha dó de mim? Não, nós somos pecadores, nós merecemos sim. Mas Cristo, mesmo sem merecer, sofreu em nosso lugar. Ele é o exemplo perfeito. E Ele mesmo nos diz, isso nós precisamos crer, que não virá sobre nós sofrimento sobre-humano, que nós não possamos suportar. Ele mesmo sabe o nosso limite. Então, se você está sofrendo, isso que você está sofrendo, Jesus sabe o seu limite. Glorifica a Deus. Que se Ele está dando, é porque você pode sim suportar. Então, joga fora a autopiedade. Joga fora a vitimização. Levante-se. Não fique prostrado, meu irmão. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso exemplo. Em terceiro lugar, então olha só, nós primeiramente suportamos a tribulação, progredindo na fé e no amor, perseverando nas aflições, e em terceiro lugar, sendo preparados para o reino de Deus, ou sendo dignificados para o reino de Deus. Eu usei esse termo dignificados, porque é o termo que aparece no texto. Eu vou ler para os irmãos. Isto é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, esses irmãos estavam sofrendo por causa do reino de Deus. Nesse versículo nós temos duas coisas. Primeiro, que todo o sofrimento que os irmãos estavam passando era sinal, e é, ainda hoje, sinal evidente do justo juízo de Deus. Então aqui há uma expressão que aponta tanto para algo que aponta para o juízo, sinal, como também uma evidência desse juízo, do justo juízo de Deus. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos lembrar o que Jesus pregou em Mateus 24, quando ele estava falando sobre o juízo, a sua vinda, o dia da sua vinda, o dia em que ele julgaria todas as coisas. E lá em Mateus 24, ele falou sobre as dores, sobre o princípio das dores. Ele traz uma ilustração de uma mulher grávida, que está para dar à luz, e começa o seu período de contração, bem espaçado, bem fraco. O princípio das dores, uma perseguição, rumores de guerras e por aí vai. E essas dores vão aumentando, vai se intensificando, vai ficando períodos mais curtos, até o momento do parto, que é o momento da vinda de Jesus. E o período que antecede essa vinda de Jesus, nós chamamos de um período de grande tribulação. Mas nós cremos que já estamos vivendo a tribulação. Então nós temos a nossa fé nas Escrituras Sagradas e cremos, diferente de outras vertentes, que já estamos vivendo os últimos dias. Mas cremos que esses dias serão mais difíceis à medida que se aproxima o fim. A tribulação será maior. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, que a perseguição daqueles irmãos é sim sinal do juízo, do justo juízo de Deus e da vinda de Jesus. E essas duas coisas são conectadas. Isso aqui nós apontamos para outro fator das nossas crenças, que às vezes difere um pouquinho do que é dito em outros lugares. Nós cremos que Jesus virá apenas mais uma vez. E o dia que ele vier, já é o juízo final. Então, e isso vai ficar evidente na semana que vem, quando nós meditarmos na sequência do texto a partir do versículo 6, onde ele fala que a vinda de Jesus é consolo, alívio para os seus, mas juízo, castigo para aqueles que não são do Senhor. Então, a perseguição é sinal evidente desse juízo, da vinda do nosso Senhor. Jesus está vindo. E nós cremos, isso vai ficar claro no capítulo 2, que ao se aproximar da vinda, o mundo todo vai abandonar a fé. Vai haver uma perseguição generalizada. Parece que está um pouquinho distante ainda, mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a qualquer momento tudo isso pode acontecer. Então, o mundo todo vai ser anticristão e vai haver uma grande perseguição contra os cristãos. Isso é sinal do juízo de Deus. Agora observe, a igreja que já era perseguida, eles já viviam
os últimos dias, eles já viviam naquela época, o último período da história que antecede a vinda de Jesus. Então a igreja que era perseguida para quê? Para que a dignidade da igreja, ou para que essa igreja fosse considerada digna em sofrer pelo Senhor. E aqui nós temos um erro que às vezes as pessoas, ao ler esse texto, podem compreender de maneira errada. Compreendem dizendo que a igreja precisa ser merecedora do reino dos céus. O termo merecedor não cabe aqui. Existe uma tradução, uma versão das nossas Bíblias que vai trazer lá a expressão merecedor. Não, é dignidade mesmo. A igreja é digna de sofrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso por meio da graça. Nós não merecemos o reino de Deus, mas a graça de Deus é tão abundante em nós que nós podemos nos assemelhar ao nosso Cristo até na perseguição. E esse termo digno ou dignidade no sofrimento aparece em outros textos, como por exemplo em Atos capítulo 5, 41, que aqui vai ficar bem claro o que Paulo está dizendo. Quando os apóstolos foram perseguidos, bem no início da era cristã, Pedro e João, e ao se retirarem do Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica, eles se retiraram muito alegres por terem sido considerados dignos. Olha aí, é a mesma expressão. Considerada digna do reino de Deus. Os apóstolos saíram alegres porque eles foram considerados dignos do quê? De sofrer afrontas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A dignidade aqui está em ser a semelhança de Cristo. É isso que Jesus disse: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiaram a mim. E na sequência desse texto, no versículo 20, Jesus diz: lembre-se das palavras que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a palavra de vocês. Jesus está dizendo: o verdadeiro discípulo me segue, é a minha semelhança. Vai ser perseguido como eu fui perseguido. Vai ser aceito, a sua palavra vai ser aceita, como a minha palavra também foi aceita por muitos, mas não destituído de perseguição. Meus irmãos, é Jesus falando. Não é um teólogo moderno que diz que sofrimento é incompatível com o cristão, mas é o próprio Cristo que diz que nós iremos ser perseguidos. Observem, lembra que eu falei da autopiedade? A autopiedade é quando você se considera digno de não sofrer. Eu sou digno de não sofrer. Senhor, eu estou orando, estou te buscando, eu creio, eu nunca caí no pecado, eu não posso sofrer. Eu sou digno de não sofrer. O evangelho não é assim. O evangelho é quando nós nos tornamos dignos de sofrer. É uma revolução, é contracultural. Sermos dignos de sofrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que o próprio Cristo diz, outro texto, para nós meditarmos e caminharmos aí já para a conclusão. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, observe que não é aqui algo meritório, não é porque nós somos bons, é por causa de Jesus, é por causa da graça de Jesus em nossas vidas, é por causa da ação do Espírito em nossas vidas. Eu estou fugindo da palavra merecemos isso, meritória. Nós não merecemos, tudo é graça, mas nós somos dignos de sofrer por causa de Cristo em nós. Quando somos cheios de Cristo, nos tornamos dignos de sofrer por Ele. Então, bem-aventurado, muito felizes vocês são, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus irmãos, nós somos bem-aventurados quando, por causa de Cristo, formos perseguidos. Por isso nós precisamos suportar as tribulações. Para concluir, eu quero trazer aqui um spoiler do texto da semana que vem. A pergunta é: por que perseverar? Por que perseverar? Nós vimos como nós devemos perseverar. Nós precisamos perseverar crescendo na fé e no amor, perseverando e sendo dignificados para o reino.
Agora, por quê? Por que perseverar? Jesus ele dá uma resposta por intermédio de Paulo nesse texto. Ele diz, primeiro, porque Jesus está voltando e trará alívio para os que perseveram, ou para os que perseveraram. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, por que perseverar? Porque o sofrimento é só nessa vida. Depois dessa vida, alívio. Agora, aqueles que nessa vida não recebem sofrimento, perseguição por causa de Cristo, na outra vida vão sofrer. O sofrimento é só nessa vida. Depois daqui, depois da vinda de Jesus, alívio, glória eterna. E olha só, o outro lado da moeda. Em segundo lugar, porque Deus irá condenar todos os perseguidores da igreja e os ímpios. O texto diz, em chama de fogo Jesus virá, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Uma outra mentira, mas isso vai ficar para a semana que vem, é que Deus não é justo, que Deus não vai julgar, que Deus vai salvar todo mundo porque Ele é amor. Isso não está na Bíblia. Semana que vem nós vamos conversar sobre isso. Então, por que perseverar? Porque alívio receberá aquele que perseverar até o fim. E porque Deus irá condenar os perseguidores e todos os ímpios que não buscam o Senhor e não adoram o Senhor. Bom, meus irmãos, esse texto já é bem prático. Nós colocamos no imperativo e trouxemos aplicações ao longo do sermão. Mas eu quero trazer 5 coisas aqui para nós relembrarmos e finalizarmos essa questão. Como colocar em prática? Primeiro, suporte às aflições. Elas são parte do pacote. Essa é um título de um artigo. Esse é um título de um artigo desse irmão chamado Marcos Júnior. Eu coloquei persevere nas aflições no Google, e o primeiro artigo que eu encontrei foi esse daí. Ele traz basicamente textos bíblicos. Eu achei bem legal. Você compra um pacote, né, para viagem, alguns all inclusive, pensão completa e por aí vai. E você fica de olho, o que está incluso? Está incluso café da manhã? Está incluso não sei o quê? Agora a gente não pensa o que é ser cristão. E é exatamente isso que Jesus ensina quando ele fala em Lucas 14 para a gente calcular o preço do que é ser seguidor dele. Lá ele inclusive traz uma ilustração de um homem que construiu ou tentou construir uma torre, mas não calculou antes e não conseguiu terminar. E as pessoas começaram a zoar, a difamar, a falar mal dele, porque ele começou algo que não conseguiu terminar. E Jesus ele conclui essa ilustração dizendo: assim é aquele que não renuncia a tudo que tem e quer me seguir. Alguém que não entendeu, não calculou, não sabe o que está incluso no pacote. Ser cristão é maravilhoso. Nós temos paz, nós temos vida. É o único lugar onde a nossa alma vai ser realmente saciada. Mas ser cristão não nos isenta de sermos perseguidos, não nos isenta de aflições, não nos isenta de doenças. Como nosso irmão seminarista Ednei, aleluia, ele é digno de sofrer por Cristo, até por meio da sua doença. Sim. Agora muitos de nós caímos na autopiedade. Por isso não caia na autopiedade achando-se digno de não sofrer. Não venha com essa história. Se você escutar uma vozinha no seu ouvido: ah, mas por que você está sofrendo? Você não é digno disso não. Você deveria estar muito melhor do que isso. Você deveria ter um apartamento lá no Marista.
Você deveria comprar uma casa no Alphaville. Que Deus é esse que você está servindo que não está te dando? Não caia nessa, meu irmão. Isso não é evangelho. Não caia na autopiedade. Dignidade da igreja está no sofrer por Cristo e não no não sofrer. Busque fortalecimento e crescimento de sua fé. Como? Oração, leitura da palavra, devoção, indo ao culto, cuidando de pessoas, servindo, parando de preocupar só com o seu umbigo e começando a reparar aquele que está ao seu lado. Essa é cristão de verdade, sabe? É assim que a gente cresce na fé. É realmente seguir. Jesus nos chamou para sermos seguidores dele. Você está seguindo mesmo Jesus? Parece que a gente quer o oposto, né? Queremos que Jesus nos siga. Os sonhos são meus, os planos são meus. E Jesus, venha comigo, mas só para me ajudar a conquistar tudo que eu quero. E o cristianismo é o inverso. Jesus está dizendo: abra mão disso, de tudo isso, e me siga. Eu que vou ser o Senhor dos seus sonhos. Eu que vou ser o Senhor dos seus planos, da sua vida. Em nome de Jesus. Ame na prática. Ajude aqueles que estão precisando. Conhece alguém? Ajude. Ajude, meu querido irmão. Não porque nós temos que ajudar agora, porque talvez no futuro sejamos nós que estejamos nessa situação e vamos precisar de ajuda. Já viram esse ditado, essa fala? Eu tenho que ajudar porque a gente não sabe o futuro. Talvez semana que vem vai ser eu que esteja precisando. Não seja essa a sua motivação, porque essa é uma motivação egoísta. Você está ajudando por causa de você. Ajude por amor genuíno e verdadeiro. O amor é altruísta e não egoísta. Ajude por causa de Cristo, por amor de Cristo, por causa daquilo que Ele fez por ti. Ajude, não querendo nada em troca. E ajude. É tão interessante porque nós cristãos do Brasil não aprendemos, ou pelo menos parte dos cristãos do Brasil não aprenderam, que generosidade é princípio de riqueza. Você quer uma nação rica? Encontre uma nação generosa, que doa, que dá, que ajuda. Isso é maravilhoso. As escrituras dizem sobre isso, que Deus abençoa o generoso para que ele se enriqueça e possa dar mais. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 9. Claro, você não pode dar, ser generoso só para ser rico, né? Vou dar muito porque aí eu vou ser rico. A motivação está errada, não vai dar certo. Você vai tropeçar nesse plano. Mas entenda, meu irmão, Deus não abençoa avarentos. Deus não chamou um povo avarento para si mesmo. As pessoas às vezes dizem que a última coisa que converte na vida do irmão é o bolso. Eu acredito que essa deve ser a primeira coisa. Se não se converteu da idolatria a mamon, ao dinheiro, não é cristão. Jesus disse isso: ninguém pode servir a dois senhores. É claro que eu estou falando isso falando de uma ajuda financeira ao irmão, mas você também pode ajudar com tempo, com oração. Às vezes a sua conta está com R$2, na última semana do mês você não tem um centavo para dar para os irmãos, para ajudar, para comprar alguma coisa. Mas você pode se ajoelhar e orar. Mas você pode gastar um tempinho mandando uma mensagem no WhatsApp. Eu não estou dizendo nem para ir visitar. Eu sei que a gente não está podendo visitar. Cada pandemia é perigoso. Mas a gente tem redes sociais aos montes. Para quê? Para ficar brigando sobre política, para ficar postando falsos ensinos, sem refletir, sem pensar, no store, indiretas para as outras pessoas. Entenderam como que a gente perdeu o foco?
Use as suas redes sociais para falar de Cristo. Converse com o irmão, manda uma mensagenzinha lá no WhatsApp: oi, meu irmão, eu estou orando por ti. Eu tenho visto que isso tem sido grandioso para alguns irmãos. Pessoas que estão sozinhas, carentes. Às vezes eu envio para algum irmão e ele diz: nossa, mas eu já ia pedir oração sobre isso mesmo. O Espírito Santo nos movendo para conversar. Faça isso, meu irmão. Em nome de Jesus, persevere até o fim, pela força do Espírito do Senhor. Não é pela sua força, não é porque você é bom. Um último versículo: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Jesus está voltando, o dia está aí. Então vamos ser cristãos de verdade.